Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje, recebemos o professor Dr. Lauri Wirth, que é pastor luterano, teólogo graduado pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, doutor em teologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ele é professor também do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Concentra suas pesquisas e atuação docente em teologia e história, principalmente nos seguintes temas: protestantismo, colonização e imigração. É também professor do curso de teologia da mesma universidade. Professor Lauri, nós sabemos que o ano de 2017 é muito importante para o protestantismo, as igrejas evangélicas em todo o mundo, porque comemoramos o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. E sabe-se de que o protestantismo chegou à América Latina apenas no século XIX. É possível falar de um protestantismo na América colonial? Então, muito prazer, professor Paulo, em participar do programa. Eu considero realmente importante que no Brasil se dê ênfase a essa temática. Em outros países isso já é tema há alguns anos e o jubileu da Reforma Protestante está sendo preparado já há vários anos e é importante que no Brasil a gente repercuta essa temática também. Então, de fato, essa pergunta é interessante. Faz sentido falar de um protestantismo na América colonial se a gente normalmente discute protestantismo, né, no Brasil e na América Latina, e o tema nos joga para o século XIX, que é, de fato, aí a gente tem uma inserção permanente, né, do protestantismo no continente. Agora, a gente precisa pensar que quando os espanhóis e portugueses chegaram naquilo que depois vai se tornar a América Latina, a Europa está passando por profundas transformações e uma delas é justamente a eclosão da Reforma Protestante. O Colombo chegou no Caribe em 1492, né? A Reforma Protestante, as famosas teses aí são de 1517, quer dizer, os espanhóis chegaram aí há 20 e poucos anos, né, quando estoura a Reforma Protestante. Então, a questão da presença protestante no período colonial não é uma presença, digamos, de missões protestantes, não é uma presença de protestantes, até porque isso era proibido. Mas a pergunta é como que esse evento lá na Europa, que está causando furores na Europa, essa expansão, como que ele repercute para cá? E aí é muito interessante, porque a Reforma Protestante ela se torna um tema aqui na América colonial desde o começo, desde 1517 em diante. De que forma ela se torna um tema? Entre os pensadores da América Latina, os pensadores que vão trazer o cristianismo católico romano para cá, né? E que elaboram estratégias de cristianizar as populações aqui, principalmente populações indígenas, né? Faz parte dessa estratégia evitar a penetração do ideário protestante a qualquer custo. Então, o protestantismo ele é assim o grande perigo a ser evitado. De certa forma, o ideário da Reforma Protestante é a grande ameaça, a grande ameaça
que não pode penetrar de jeito nenhum. Em outras palavras, o protestantismo não é bem-vindo. Ele não só não é bem-vindo, mas ele é considerado um grande perigo. Precisa ser combatido. Então, em que tipo de temáticas a gente vê a presença, digamos, do ideário protestante como pano de fundo? Então, por exemplo, se você tem alguém que não participa da procissão, isso pode ser um indício de que ele tenha conheça alguma coisa do protestantismo e começa a pautar a sua vida sobre isso. Ou você tem catecismos elaborados em línguas indígenas, e eles passam por um crivo e assim por diante, dizem, não, isso aqui não pode dizer porque isso sugere luteranismo. Ou você tem, digamos, pessoas que andaram pela Inglaterra e eles são suspeitas. Então você tem aí uma vigilância permanente em que se tenta policiar para que o ideário protestante não penetre. E a heresia luterana, ela de certa forma é uma espécie de um conceito chapéu, né? Que engloba muitas coisas. Então, a heresia luterana pode ser luteranismo, calvinismo, isso depois vai ser o ideário iluminista, tudo isso é pensado como heresia luterana. Muito interessante. Professor Lauri, quais são os pontos principais, ou os temas principais que causaram divergências entre o luteranismo e o catolicismo romano? Daqui a pouco, logo após o intervalo. Fique com a gente. Precursores da Reforma. Com as palavras, o Senhor sofreu tanto por mim, terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos, Jerônimo Savonarola. O monge italiano viveu entre os anos de 1452 a 1498 e, na sua época, atacou a corrupção da Igreja. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, acabou sendo queimado em praça pública. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Lauri Wirth. Professor, quais foram os temas que mais causaram divergências entre o luteranismo e o catolicismo romano? Um tema central que na verdade não é uma questão só abstrata, filosófica, mas que ela tem a ver com uma realidade concreta, é a retomada de uma temática que você tem no cristianismo primitivo, a relação lei e evangelho. Quer dizer, a igreja medieval, e isso em si é a igreja toda, né? Você não tem ainda essa divisão, né? Mas ela tinha entrado por um caminho em que a salvação ela tinha se transformado numa meta meritória. A vida era pautada o tempo todo, o que eu faço para conseguir ser salvo e atingir a vida eterna. O que eu faço para chegar lá? Para chegar e como é que eu tenho o passaporte de passagem. Num contexto de desagregação social, de muitos conflitos, ou de fenômenos como a peste negra, a Guerra dos 30 Anos, conflitos armados entre feudos e assim por diante, a sensação que se tinha generalizada de que a luta pela salvação ela era uma coisa praticamente impossível. De certa forma, você tem uma igreja cuja pregação se esquece do Deus gracioso e ele se torna um Deus juiz e extremamente rigoroso e cobrador de obras, por assim dizer. Então, é nesse contexto que Lutero, e ele não cria nada novo, esse tipo de questão já está sendo levantada há 100 anos, pelo menos, retomando a leitura bíblica, descobre a teologia da graça. E o enunciado central, lendo Romanos 1,17, o cristão ele é salvo pela fé. O justo viverá da fé. O justo viverá por fé,
Isso significa, então, que se elabora uma teologia que a salvação ela deixa de ser uma meta e ela passa a ser uma base que fundamenta uma vida agora pautada no amor ao próximo. Isso vai ter consequências práticas, concretas. Sim. Então, se as pessoas, por exemplo, na questão da opção pela vida religiosa, se as pessoas iam para o convento, né, para viver mais próximo a Deus, e agora você tem toda uma teologia que diz, olha, isso aí não te leva mais próximo a Deus, o que te leva mais próximo a Deus é o amor ao próximo, você tem uma debandada do convento e assim por diante. O tema central, não por acaso, vai se tornar o comércio das indulgências. Né? Por quê? Porque a igreja descobriu uma forma de ganhar dinheiro vendendo o perdão dos pecados. E aí vai interferir nisso. E quer dizer, a temática da justificação pela fé, ela significa, na verdade, uma grande crise numa estratégia de arrecadação de dinheiro, porque se começa a ensinar, olha, não adianta pagar, né, e comprar cartas de indulgência ou mandar rezar missas pelos mortos, que isso não vai melhorar a sua situação diante de Deus, né? O que melhora a sua situação diante de Deus é a forma como se vive e o amor ao próximo. E foi, de fato, uma mudança considerável. Radical, é uma ideia força, dentro de um contexto em que a preocupação pela salvação, ela praticamente é uma preocupação generalizada na sociedade, né? Essa ideia, ela vira um mundo de ponta cabeça. Então vai se ver, por exemplo, isso tem como consequência uma guerra civil, na medida em que os camponeses disseram, bom, se somos todos iguais diante de Deus, nós queremos relações mais iguais diante da sociedade. Queremos viver isso na prática. Na prática. Isso vai criar uma grande reviravolta. A partir daí, obviamente, você vai ter vários outros temas, né? Então, por exemplo, a ideia da missa como sacrifício, né? Lutero rompe com isso, vai dizer, a gente não refaz o sacrifício de Cristo como um mérito e assim por diante. Então, a missa agora ela é uma celebração de louvor a Deus, né? Mas ela não nos traz um mérito diante de Deus. Deus se relaciona com a gente de uma forma graciosa, né? Se a gente vai voltar para a questão da América Latina, então, de certa forma, toda a temática que o protestantismo inova, ela passa a ser combatida. Sim. Então, a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, dizendo, olha, todo mundo presta culto a Deus sendo eficiente no seu trabalho, né? Quem começa a dizer isso, ele é visto com suspeita, né? Toda a questão da veneração às imagens, aos santos, às procissões, quem não faz isso, ele é suspeito de luteranismo, né? A livre interpretação da Bíblia. Também. Isso é visto com suspeita. Então, de certa forma, a gente pode dizer que se gesta na América Latina um catolicismo que ele é uma reação ao protestantismo, né? Aliás, isso é bem interessante a gente pensar, né? Normalmente se pensa que o protestantismo ele é uma espécie de ruptura com o catolicismo, quer dizer, o catolicismo segue e o protestantismo se desloca. E isso, na verdade, não é correto historicamente. O que acontece? A gente tem que pensar o cristianismo medieval como uma unidade que se esfacela, né? Ela rompe em pedaços, né? E depois vão surgir denominações. E o catolicismo ele é uma das denominações que mais herda da igreja medieval. Mas ele, de certa forma, é uma reação à reforma protestante. E a expressão mais visível disso é o Concílio de Trento. É o Concílio de Trento que vai reafirmando certas temáticas que a reforma protestante modifica, né? Mas que também vai introduzir uma série de reformas dentro do próprio catolicismo, né? Uma delas, por exemplo, que ela a partir dali não se vende mais indulgências, né? Então, nesse sentido, dá para dizer que o catolicismo ele é uma reação à reforma protestante, e não a reforma protestante é uma espécie de um eixo, de um galho que sai da árvore da igreja medieval. Professor Lauri, nós temos aqui tratado, o professor tem falado sobre as divergências, né?
Mas eu creio, eu acho, né, o professor vai confirmar isso agora, existem pontos de convergências, existem momentos em que o luteranismo se encontra com o catolicismo romano. Fique com a gente, logo após o intervalo. Continuaremos com o programa Redescobrindo a Reforma. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Dr. Lauri Wirth. Professor, apesar dos pontos divergentes entre o luteranismo e o catolicismo romano, é possível encontrar pontos convergentes, momentos em que eles se encontram? Então, essa é uma questão realmente interessante. De fato, a relação entre protestantes e católicos, no geral, depois da Reforma, ela é uma relação de muito conflito. A gente tem a impressão que praticamente não existem pontes que permitam o diálogo. Se eu vejo na América Latina, então, nesse período, séculos XVI, XVII, XVIII, se fala o arquiherege Lutero. É mais difícil. Ou aquela besta fera do Lutero e assim por diante. Mas se a gente olha determinados temas, então a gente vê que dos dois lados se dizem coisas muito idênticas e às vezes iguais. Qual é um desses temas convergentes? Tanto a vinda do catolicismo para a América Latina como a reforma protestante, eu disse isso no bloco anterior, e são fenômenos paralelos. Isso está na origem do mundo moderno. Ambos veem a origem do mundo moderno com muita suspeita. O Lutero vai dizer, em vários textos, nós estamos caminhando para uma cultura em que nós passamos a adorar um outro Deus. E esse Deus se chama Mammon. Mas isso é muito atual, professor. Então, e o Lutero realmente ele levanta um tema, diz, nós estamos indo para uma civilização que idolatra o dinheiro, que adora o dinheiro. Profetizou. Um dos missionários mais expressivos do catolicismo espanhol, Frei Bartolomé de las Casas, que é uma figura fantástica e a gente devia estudar muito mais o seu pensamento, ele vai dizer os espanhóis que estão ocupando a América, né, eu chamava Novo Mundo na época, Novo Mundo. Eles correm atrás de um ídolo e esse ídolo se chama ouro. Então a caça ao ouro ela está se tornando uma verdadeira idolatria. O Deus cristão, e você tem em Las Casas toda uma ideia de que Deus mandou os espanhóis para cá para trazer o cristianismo. E ele dizia, e trazer o cristianismo significa trazer vida melhor para esses povos que vivem aqui, né? E que devem aderir ao cristianismo de uma forma voluntária e assim por diante. E ele diz isso não acontece. Por quê?
porque as pessoas estão correndo atrás de um ídolo que se chama ouro. Então, esse é um dos pontos convergentes interessantes. Vai dizer, nós estamos caminhando para uma civilização que produz vítimas, né? E essas vítimas, elas são o custo da adoração a uma idolatria. Em Lutero, isso é a idolatria do dinheiro. Ele escreveu um texto, por exemplo, sobre comércio e usura, em que ele vai dizer, olha, nós estamos caminhando para uma civilização em que o mammon, isso não é só o dinheiro como meio de troca, mas é algo que determina a nossa vida. Todos nós corremos atrás de ganhar dinheiro. E ele vai escrever, por exemplo, no Catecismo Maior, aquilo em que confias o teu coração. Isso é teu Deus. Onde colocas o teu coração e te confias, esse é seu Deus. E ele vai dizer, e nós estamos caminhando para uma civilização que confia mais no dinheiro do que em Deus. Isso é idolatria. Em Las Casas, vai dizer, tem espanhóis e portugueses e outros que vêm para esse continente, arriscam a sua vida, matam a população nativa aqui, para quê? Para conseguir ouro. Por trás está, de novo, a luta pelo dinheiro. Então, aí a gente tem pontos convergentes interessantes. Lá para Las Casas, o cristianismo, de fato, se resume a uma religião que se expressa na prática do amor. Sim, do amor ao próximo. Do amor ao próximo. E o próximo aqui é o indígena vítima da colonização. Então, mesmo que os dois... provavelmente Lutero não sabia que o Las Casas existia. O Las Casas se refere relativamente poucas vezes a Lutero e sempre de uma forma muito negativa. Mas se você vai olhar, então, como é que eles avaliam esse novo mundo que está surgindo, essa nova civilização, você tem pontos de convergência muito interessantes. Isso, a rigor, não surpreende, porque eles são herdeiros das mesmas fontes. Las Casas é um grande estudioso da Bíblia, assim como Lutero, e leem os mesmos teólogos. O Las Casas conhece Santo Agostinho como Lutero conhece Santo Agostinho. Eu acho que é importante a gente acentuar isso para entender o contexto. Sim. Se a gente olha as relações hoje, depois do Vaticano II, isso tudo muda bastante. Quer dizer, você tem uma declaração conjunta católico-luterana sobre a justificação pela fé, em que se chega a um acordo que no essencial se concorda. E se divulgou agora um novo documento chamado Do Conflito à Comunhão, em que também se faz uma revisão de toda essa história e se diz, olha, nós queremos trabalhar as coisas que nos unem, como um testemunho cristão que traga união e não divisão. E, só para fechar isso, eu acho que ocorreu algo impressionante e único em 500 anos de história, que é o Papa participando da abertura dos festejos do jubileu dos 500 anos da Reforma Protestante. Dr. Lauri, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco no programa Redescobrindo a Reforma. Foi uma contribuição significativa e esperamos tê-lo futuramente, se possível. Muito obrigado pela sua participação e também agradecemos a todos vocês, telespectadores, pela audiência. Continuem conosco, porque o programa Redescobrindo a Reforma trará outros convidados com temas muito interessantes também. Calvino e a Educação, a configuração da pedagogia reformada no século XVI, de Paulo Henrique Vieira. A obra trata das relações entre educação e religião no pensamento reformado de João Calvino e de sua influência sobre a formação do calvinismo. Demonstra que a reforma protestante estabeleceu novos paradigmas religiosos,
que modificaram a fé cristã, o ser humano e a sociedade europeia do século XVI. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.